leitura do texto, porque é longo. O tema da ministração de hoje é Enfrentando o Gigante. Eu já até imagino que você sabe qual texto que eu vou ler. Embora seja um personagem da Bíblia que eu me refiro muito a ele, falo muito dele, Davi, eu não me recordo de ter ministrado ainda aqui na live sobre esta passagem. E se eu ministrei já faz muito tempo, talvez na igreja. Eu quero começar lendo o texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, o verso 1, que vai dizer assim: E os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e se agruparam em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel também se acamparam, e acamparam no vale de Elá, e puseram-se em formação de batalha contra os filisteus. E os filisteus se situaram na encosta de uma montanha, e os filhos de Israel na encosta de outra montanha, de maneira que havia um vale entre eles. E saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, chamado Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Qual era a altura dele em metros? Aqui fala em côvados. Na tua imaginação, qual que era a altura desse gigante? Depois nós vamos mencionar aqui o tamanho dele em metros e centímetros. Ele nós podemos dizer que era metros, no plural. No capítulo 17, verso 5. E trazia um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava vestido com uma couraça de escamas, e o peso de sua couraça era de 5.000 siclos de bronze. E usava caneleiras de bronze nas pernas, e uma lança de bronze entre os ombros. E a madeira de sua lança era tão grossa como o eixo de um tecelão, ou de um tear, aquele equipamento usado para tecer, fazer linhas. A ponta da lança pesava 600 siclos de ferro, e o seu escudeiro ia adiante dele. Então parou e gritou aos batalhões de Israel, dizendo-lhes: Por que vos puseste em batalha? Não sou eu filisteu, e não sois vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio os batalhões de Israel. Dá-me um homem para que lute comigo. E quando ouviram Saul e todo Israel estas palavras ditas pelo filisteu, ficaram muito conturbados e atemorizados. E Davi era filho do Efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. E este homem era da idade avançada nos dias de Saul, farto de anos entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé se alistaram para servir a Saul em batalha. E os nomes destes 3 filhos que alistaram para a guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o seguinte em idade, e Samá, o terceiro. E Davi era o mais moço, e os 3 maiores, ou mais velhos, seguiram a Saul. E Davi ia e voltava de Saul, e apacentava as ovelhas de seu pai em Belém. E aquele filisteu vinha pela manhã e pela tarde, e apresentou-se assim por 40 dias, uma quarentena. E disse Jessé a Davi, seu filho: Peço-te que tomes para teus irmãos uma efa deste grão tostado e 10 pães, e leva-os rapidamente aos teus irmãos no acampamento. E leva também esses 10 queijos ao capitão de 1000, e procurarás saber se os teus irmãos estão bem, e tomará deles alguma recordação, alguma garantia de que estavam vivos.
E Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou na manhã seguinte e, deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, ou outro pastor, conforme a tradução, foi com a sua carga, assim como Jessé lhe ordenara, e chegou à barricada dos carros, no momento em que o exército saía em ordem de batalha, gritando e clamando a peleja. E Israel e os filisteus se colocaram em disposição de batalha, exército contra exército, ou seja, frente a frente. Então Davi deixou o que trazia nas mãos do guarda dos equipamentos e correu ao esquadrão e perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E enquanto conversava com eles, eis que aquele guerreiro de Gate, cujo nome era Golias, subiu dos esquadrões dos filisteus e disse as mesmas palavras que foram ouvidas por Davi. E todos os homens de Israel, quando viam aquele homem, fugiam de diante dele e tinham grande temor. E diziam aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Ele sobe para desonrar a Israel. E será que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará com que a casa de seu pai seja isento de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam ao seu redor: Que farão ao homem que vencer a este filisteu e eliminar a sua vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para que desonre os esquadrões do exército do Deus vivente? Então o povo lhe respondeu, dizendo as mesmas palavras: Assim se fará o homem que o vencer. E quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu que Davi falava com aqueles homens, irou-se contra Davi e lhe disse: Para que desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois vieste com subterfúgio para ver a batalha. E respondeu-lhe Davi: Que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. E partindo dali, acercou-se de outro e repetiu as mesmas palavras. E o povo lhe respondeu da mesma maneira que antes. Ou seja, ele perguntou mais uma vez: O que se fará, o que se dará ao homem que vencer esse filisteu? E responderam: O rei dará a sua filha em casamento, dará muitas riquezas, o isentará de impostos. E quando as palavras ditas por Davi se propagaram, anunciaram-nas a Saul, e este o mandou chamar. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias. Teu servo irá e lutará contra este filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: Não poderás ir a fim de lutar contra aquele filisteu, pois é apenas um menino, e ele é homem de guerra desde a sua juventude. E disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão ou um urso e tomava algum cordeirinho do rebanho, eu saía após ele e o feria, então o livrava o cordeirinho de sua boca. E levantando-se contra mim, eu o pegava pela queixada e o feria e o matava, fosse leão ou urso. O teu servo o matava, pois esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desonrou ao exército do Deus vivente. E acrescentou Davi: O Senhor Jeová, que me livrou das mãos do leão e das garras do urso, ele também me livrará das mãos deste filisteu. E Saul respondeu a Davi: Vai-te, que o Senhor seja contigo. Então vestiu Saul a Davi com a sua armadura e colocou-lhe um capacete de bronze sobre a cabeça, e o cobriu com uma couraça. E cingiu Davi a espada de Saul sobre a armadura, e intentou andar, pois nunca tinha experimentado aquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do riacho e colocou na bolsa de pastor que trazia, e com a funda em sua mão foi se aproximando do filisteu. E aproximava-se o filisteu cada vez mais de Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele.
E quando o filisteu olhou ao redor e viu a Davi, desprezou-o, pois era jovem, ruivo e de belo parecer. Então o filisteu perguntou a Davi: Sou eu, acaso, um cachorro, um cão, para vires a mim com paus? E o filisteu insultou a Davi por seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Então respondeu Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jeová dos exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, que tu desonraste. Hoje o Senhor Jeová te entregará na minha mão, e eu te ferirei, te tirarei a cabeça e darei os corpos dos filisteus às aves do céu e às bestas da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor Jeová não salva com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que quando o filisteu se levantou e se aproximou para encontrar-se com Davi, e este se apressou a correr até a linha de combate contra o filisteu, Davi pôs a sua mão na bolsa pastoral, ou no alforje, retirou dela uma pedra e lançou com uma funda, e feriu o filisteu na fronte, e a pedra encravou-se-lhes na fronte, e ele caiu com o rosto em terra. Dessa maneira Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, e Davi não tinha sequer uma espada na mão. Então correu Davi, se pôs sobre o filisteu, e tomando-lhe a espada de sua bainha, cortou-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, fugiram. Está aqui um texto bastante extenso. Interessante também, muito conhecido, pelo menos os personagens são conhecidos, Davi e Golias, né? Essa batalha é narrada, contada, falada nos círculos, nos mais diversos círculos, principalmente no círculo religioso, né? Escolas dominicais, né? Catequese, sei lá, em todos os ambientes ouve-se falar muito nisso. É uma história muito conhecida. Davi tornou-se conhecido e tornou-se um herói de Israel a partir daí, e depois continuou sendo o herói de Israel por muito tempo. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que Davi não improvisou. O que foi que ele fez? Ele se adaptou à situação. Ele não era um soldado do exército de Saul, mas ele era um valente e era um guerreiro. Ele não lutava com espadas, mas ele era habilidoso com a funda. E quando ele estava diante de uma situação onde os soldados do exército de Saul não tinham uma outra saída, porque eles eram acostumados a lutar com espadas, com lanças, escudos, mas aquele homem era muito grande, né? E para lutar contra um só, né, um contra um, ninguém tinha coragem de desafiá-lo. Às vezes, quando fala assim gigante, nós imaginamos um homem muito grande, grande mesmo, mas não era nem tão grande assim. Se bem que eu acho que ele era metro cúbico, né, que media aquele homem. Não era nem metro em altura, era metro cúbico, era altura e largura, para você ter uma ideia. Mas segundo as medidas, ele tinha aproximadamente 2,88 m, 2,90 m. Então, se for ver, não era tão grande como nós imaginamos, porém era muito grande. Perto de mim, então, que eu tenho 1,70 m, daria 2 de mim, só de altura. Mas nós vemos aqui que ele era grande e era um soldado, e por certo ele já vinha ele tinha uma fama, né? Ele não era a primeira vez que ele saiu em batalha. O próprio Saul já havia dito que ele era já de idade, né? Ele já era um homem, e desde a mocidade ele já era um soldado. Só que bem provável que essa foi uma das poucas vezes que ele desafiou, pelo menos a Israel, a única vez que se fala que ele desafiou um outro soldado, no mano a mano, um contra um.
E isso assustou, porque ninguém tinha coragem de encará-lo. Era grande, era forte, estava bem armado, e para lutar de espada com ele não era lá muito favorável, né? Porque facilmente ele tinha uma envergadura muito grande, vamos assim dizer, ou seja, o poder de alcance do braço dele ia longe, né? Imagina um camarada, por maior que fosse 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, perto dos quase 3 metros dele, a envergadura, né, o comprimento do braço, a distância para poder atingir ele tinha que ser muito perto, ou seja, era desvantajoso. Então nós vemos um Davi que ele não improvisou, mas ele usou aquilo que ele tinha, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia. Ele teria improvisado se ele tivesse tentado lutar com espadas, lanças e escudos. Aí ele estaria improvisando, porque não era a área dele, não era a habilidade dele. Mas ele era habilidoso em fundas. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que estava seguro das suas habilidades. Então, quando ele entrou para uma batalha, ele sabia que ele poderia vencer, porque ele tinha habilidades que o outro não tinha, e nem os outros soldados, talvez no exército de Saul, tivesse. Poderia até ter habilidade, mas não tinha experiência, né? Ele mesmo chega a dizer que ele já havia lutado com ursos e leões. Um urso de pé dá mais de 3 metros de altura, né? E normalmente os ursos, quando se sente acuado, eles se põem de pé para lutar. Então não era a primeira vez que Davi ia lutar com uma criatura tão grande, tão forte. Então ele já tinha experiência. Então nós vemos que Davi, ele venceu Golias, porque antes de vencer o Golias, ele já tinha sido experimentado, ele já tinha sido treinado, ele já tinha se aperfeiçoado na arte de lutar com fundas. E nós vemos que quando ele se propôs a lutar, ele sabia como ele faria isso. Ele sabia como ele iria desafiar, enfrentar esse gigante. Ele sabia que com espadas não ia dar certo, mas ele tinha habilidade com fundas. Qual que é o nosso problema? O nosso problema muitas das vezes é ir para cima do problema, da situação, sem estar preparados para enfrentá-la, sem saber da nossa própria capacidade. Então, quando Davi foi lutar, é claro que a confiança dele estava em Deus. Mas é claro que ele também sabia do seu potencial, da sua capacidade. Ele sabia que ele poderia lutar. Então ele não foi dependendo totalmente e exclusivamente da bondade, da misericórdia, da provisão de Deus e simplesmente da fé. Ele sabia, por experiência, que ele poderia vencer aquele filisteu, porque ele já tinha vencido um urso e já tinha vencido um leão. E como foi que ele venceu esse urso e esse leão? É bem provável que ele usou as mesmas armas, a funda e as pedras. E outra coisa é que ele não usou qualquer pedras. Ele buscou pedras no ribeiro. Pedras do ribeiro, normalmente, elas são mais arredondadas. Elas não são tão duras contra a pederneira, né, que é uma pedra ferro. O pessoal usa muito para fazer faca com ela. Mas ela é uma pedra pesada e arredondada, porque no ribeiro ela vem rolando, 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 e as pontas vão se quebrando. Ela tem um formato arredondado pelo atrito da água com outra pedra, então ela é arredondada. Isso faz com que ela quebre a resistência do vento, vamos assim dizer. Ela, quando é lançada, ela tem uma trajetória mais retilínea, ela não varia, né? Quem é acostumado aí, a piazada que era acostumada a jogar pedra com estilingue, né? Às vezes no desespero por falta de pedra, nós pegava qualquer uma, e umas era meia quadrada, meia chata, ela varia, ou seja, ela muda o curso. Então Davi não pegou qualquer pedra. Por quê?
Porque antes de ir para a batalha, ele estudou a si mesmo, ele conhecia a sua habilidade, a sua capacidade, o seu potencial, ele sabia o que ele poderia fazer, o como fazer. E outra coisa, às vezes nós olhamos assim e espiritualizamos a coisa de uma proporção exagerada. Tem o seu lado espiritual. Davi era um homem de Deus, confiava em Deus, cria em Deus, foi lutar no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava lutando em causa própria. Então, quando ele estava dizendo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ele estava dizendo, eu estou indo lutar a luta, a batalha que é de Deus. Mas ele estava capacitado para tal. Então ele sabia manejar uma funda, ele sabia lançar uma pedra, ele sabia como vencer. É algo que me chama a atenção é que por 2 vezes ele pergunta e 3 vezes ele teve a resposta. Assim que ele chegou e viu o filisteu desafiando e falando um monte de coisa, ele ouviu alguém comentando que quem vencesse o filisteu, o rei o cumularia de riquezas. Daria a sua filha em casamento e a família daquele que vencesse o filisteu não pagaria imposto. Ele prestou bem atenção e falou, como é que é? Foi isso mesmo. Quem venceu o filisteu receberá grandes riquezas, casará com a filha do rei e a sua família não pagará imposto. Nisso chegou o seu irmão, o afrontou, perguntou o que ele estava fazendo ali. Aí ele falou, não posso mais nem fazer uma pergunta. Retirou-se dali, foi a um outro grupo e perguntou, o que é que se dará ao homem que vencer esse filisteu? E novamente falaram para ele, o rei o cumulará de riqueza, dará a sua filha em casamento e a sua família será isenta de impostos. Nós vemos que Davi, ele se preocupou com o que ele receberia se vencesse. Às vezes o que acontece conosco é que nós pensamos que nós devemos servir a Deus sem pensar na recompensa. Não vou dizer que você não tenha que pensar na recompensa, mas você tem que saber que tem uma recompensa. E que recompensa é essa? Salvação? Não, não é a salvação, são galardões. Então, a salvação, se você luta para ter a salvação, está errado. Se você se esforça, se empenha, se dedica, se abstém de muitas coisas, pensando que vai receber por recompensa a salvação, está errado. Porque a salvação nos é dada gratuitamente por meio de Cristo, através da fé. Então a fé em Cristo, a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa aceitação ao sacrifício de Cristo e a nossa entrega a Ele nos garante salvação, sem termos feito nada. Agora, para alcançar uma posição no reino dos céus, aí é necessário lutar. Aí é necessário empenhar-se, é necessário esforçar-se, porque à medida que você se empenha, à medida que você conquista, à medida que você avança, à medida que você cresce e amadurece, à medida que você produz, Deus vai nos recompensar, não com salvação. Ele vai nos recompensar com galardões. Recompensa, ou seja, é algo que nos é dado por aquilo que nós fazemos. Então, é uma recompensa, mas não é a salvação. Então, erro meu é achar que o meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação, a minha abstenção de alguma coisa, deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro, vai garantir-me salvação. Não, não vai. Mas o meu trabalho, a minha dedicação vai produzir galardão, recompensa, uma coroa. E essa coroa ela virá com... Alguns chegam, para exemplificar, são como que pedrinhas, Muitos vão receber só uma coroa, outros vão receber uma coroa cravejadas com diamantes, sei lá. São recompensas, posições também. De repente uma posição, hierarquicamente falando. Porque quando Jesus Cristo vai contar a parábola dos talentos, aquele que produziu
Ele recebeu 5 e produziu 5. Jesus falou, dominará sobre 5 cidades. Falando da recompensa que ele receberia. O outro que recebeu 2, produziu mais, dominará sobre 2 cidades. Então nós vemos que há ali uma hierarquia, há ali uma graduação. Da mesma forma que no exército existe o capitão, existe o centurião, existe o general, ou seja, posições, cada um deles lidera um grupo determinado de pessoas, de 100, de 1000, de 50 e até o exército inteiro. Então nós vemos que no reino de Deus não é diferente. À medida que nós nos dedicamos, nos empenhamos, nos aplicamos e conquistamos para o reino de Deus, Deus também nos recompensa, mas não é com a salvação. Então o erro meu é pensar que a minha batalha, a minha luta é para alcançar a salvação. Não, não é. Porque a salvação nos é dado gratuitamente por meio de Cristo. Mas Jesus Cristo ele vai dizer que o reino dos céus, não a salvação, é conquistado com esforço. Então nós vemos que Davi, quando ele foi lutar, ele se preocupou e ele perguntou, o que é que eu vou receber? O que é? Ele pensava nele, porque ele tinha consigo uma convicção de que venceria. Mas ele fez, o que se dará a quem vencer esse filisteu? Então disseram que qual seria a recompensa. Então, olhando assim, nós vemos que Davi se preocupava assim com o que ele ia receber, qual a recompensa que ele teria. Então não é errado. Eu não devo trabalhar pela recompensa, mas eu estou ciente de que à medida que eu trabalho no reino de Deus, que eu me empenho, que eu produza, que eu gere frutos, que eu gere resultados, Deus vai nos recompensar e haveremos de ter posições diferentes no reino dos céus. Então, por que é que nós nos dedicamos, nos esforçamos, nos empenhamos e trabalhamos? Porque tem uma recompensa. E quanto maior o teu esforço, a tua dedicação, a tua produção, maior será a tua recompensa. Então não é errado eu saber disso. Porque muitas pessoas estão satisfeitas só por ter recebido a salvação. Tá, se isso te satisfaz, beleza. Recebeu a salvação, é o que a Bíblia vai falar, acho que Paulo vai falar na carta aos Coríntios, que toda obra será provada pelo fogo. Muitas são consideradas como palha e feno e madeira, ou seja, queima-se. A pessoa é salva que pelo fogo, ou seja, sem obra nenhuma. Outras obras serão como que o ouro, a prata e pedras preciosas que o fogo não consome. Então, além da salvação, ele terá recompensa, galardão, posição no reino dos céus. E quando a mãe de Tiago vai falar com Jesus Cristo que no seu reino, seus 2 filhos deveriam ocupar uma posição à sua direita, outra à sua esquerda, Jesus Cristo não negou que existisse essa posição. Jesus Cristo simplesmente falou, isso não cabe a mim, isso é o Pai que decide quem é que vai ficar da direita e quem vai ficar da esquerda. Mas ele não disse, isso não existe. Então quer dizer que no reino dos céus há posição. Talvez não como a mãe dos meninos imaginou, um do lado direito, um do lado esquerdo. Um ministro da fazenda, outro ministro, sei lá, do infraestrutura. Mas há posições. Então, por que há tratamento diferenciado? O reino de Deus, todos nós somos iguais diante de Deus. Falando-se na pessoa, mas a produtividade, a produção, o labor, o empenho, porque a Bíblia também vai dizer que quanto mais se é dado, mais é exigido. Logo, também quanto mais se é produzido, mais também se recebe. Então, o que eu quero que você entenda nesta hora é que se nós lutamos, se nós pelejamos, se nós trabalhamos, não é para receber a salvação, mas é sabendo que
Nenhum trabalho é em vão no Senhor. A Bíblia vai falar disso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 50 e alguma coisa, ele vai dizer que nenhum trabalho é vão no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós produzimos, todo o nosso trabalho, há uma recompensa, há um galardão, receberemos algo da parte de Deus. Mas não é a salvação. Eu só quero que você entenda isso. Porque a salvação nos é dada por meio de Cristo através da fé. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos de Deus a salvação, nosso nome escrito no livro da vida. Mas todos nós que trabalhamos, nos empenhamos, nos dedicamos, receberemos de Deus uma recompensa. Davi tinha consciência disso. Então, quando ele foi lutar com o filisteu, ele já falou: o que é que se dará? Isso, isso, isso. Beleza. Só para eu saber, para depois eu buscar receber a minha recompensa. Outra coisa, ele não se aventurou sem estar pronto, sem estar preparado. Ele não tinha experiência com espada, ele não era um soldado de Saul, mas ele tinha experiência de batalhas que ele já havia vencido e conquistado. Então ele carregava consigo não somente fé, não era somente uma confiança em Deus. Ele carregava com ele também habilidade, sabendo que Deus o usaria na habilidade que ele tinha. Então qual que é o nosso erro? Muitas vezes é entrar numa batalha sem saber como, sem saber de que maneira, que arma usar, e sem estar pronto para ela. Então quando Davi foi lutar com esse filisteu, ele sabia como ele ia lutar, a distância. Não adianta aproximar-se muito, porque o homem tem pernas compridas e braços compridos, uma lança longa. Se você aproximar muito, vai tomar pau. Então ele já sabia, com espada eu não vou. Tentar lutar no soco não vai dar. Então vai ter que ser na base da funda. Então ele já tinha um plano. Ele tinha uma estratégia. Ele sabia como fazer, ele sabia qual caminho ele deveria traçar para chegar ao resultado. Então qual que é o teu gigante hoje? Qual que é a tua dificuldade hoje? Qual que é o teu problema hoje? Você já sentou, analisou, ponderou, já viu, já procurou traçar um plano de como vencer? Eu vou dizer para você uma coisa que eu tenho observado com uma frequência enorme. Um dos grandes problemas do ser humano é financeiro. E por que muitas vezes ele se envolve em problemas financeiros? Porque não sabe administrar as contas. O indivíduo ganha lá, vamos colocar, R$1.500. Ele faz conta e gasta todos os R$1.500. Já está contabilizado. Ou seja, isso quando faz conta. Porque a grande maioria ganha 1.500, gasta 1.600. E o que faz? Joga sempre para o próximo mês. E do outro mês ele joga... Quando chegar no final do ano ele está devendo férias e 13º. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas reclamando que o salário não dá. Por que que não dá? Porque gasta mais do que ganha. E mais, gasta antes de ganhar. Esse é um grande gigante. Esse é um grande problema. Esse é um problema de muita gente. Outros usam o cartão de crédito. Eu costumo dizer assim, cartão de crédito ou é para quem tem dinheiro, ou é para quem sabe controlar. Se não sabe, não adianta. Eu pessoalmente não tenho. Porque se eu não tiver o dinheiro para comprar alguma coisa hoje, eu vou ter para pagar a fatura do cartão amanhã? Então é ilógico. Então esse é um dos problemas. Então o que é que se deve fazer? Primeira coisa, gastar menos do que ganha. E não gastar antes de ganhar. Pronto, uma estratégia para você vencer.
Antes de qualquer coisa, certifique-se daquilo que você está comprando, se realmente você precisa daquilo. Se você tem condições de ter aquilo. Uma coisa que eu vejo também, o camarada faz as contas dele lá, vai numa agência, numa garagem, apresenta o olerite, às vezes até exagera, fala que ele ganha um pouquinho a mais, inventa uma renda, daí não, dá para comprar um carro e financiar em 70 vezes. E vai lá e compra e compromete todo o salário dele. Só que ele esquece que carro precisa de combustível para andar, precisa de vez em quando trocar pneu, precisa de vez em quando fazer manutenção, troca de óleo, né, peças, pastilha de freio, né, essas coisas. E todo ano tem IPVA, licenciamento, de vez em quando toma uma multa. Mas muitas pessoas não fazem essa conta. Aí quando pensa que não, tá todo endividado, tá todo enrolado. Por quê? Gasta mais. Isso é só um gigante. Isso é o que eu tenho percebido com uma frequência muito grande. E isso é o que muitas vezes tem tirado o sossego, a paz de muitas pessoas. Aí ele dana a orar. Se acaba de orar e pedir a misericórdia de Deus. Sabe o que acontece? Deus simplesmente não vai agir. Porque antes de entrar na guerra, você não consultou, não foi averiguar as armas que você tem, a habilidade para lidar com elas, você não foi ver se poderia vencer. Então uma coisa, Davi foi lutar, foi. Mas ele não foi no escuro. Ele não foi só na fé. Ele não foi só na confiança. Ele não foi só na certeza que Deus daria vitória. Claro que ele tinha essa certeza. Mas por quê? Foi porque eu sei usar uma funda. Porque eu sei lançar uma pedra com a funda. Porque eu sei lutar à distância. Porque eu sei que é possível vencer. Porque eu já venci uma vez um gigante, um leão e um urso. Então muitas vezes acontece na nossa vida e nós temos a oportunidade de aprender e não aprendemos nunca. Temos a oportunidade de crescer e não crescemos nunca. Outras pessoas se envolvem, né, têm relacionamentos, mas não procura ver antes. Né? Ele não procura olhar, avaliar se compensa ou não compensa. Tem coisas que quem está de fora olha assim e fala, é barco furado. Mas a pessoa insiste em entrar no barco furado. Por quê? Porque está apaixonado, porque não sei o quê. E muita gente fala, não entra, que é fria, não vai nessa, não cai nessa. Ah, mas é isso, mas é aquilo, vai mudar. Não vai. Pode até mudar, mas para que você tem que abraçar esse espinheiro agora? Espera mudar primeiro, uai. Então, são problemas que muitas vezes nós entramos sem saber como resolver. E muitas vezes pensando que pode resolver e não pode. E outras vezes o desânimo vem porque entrou numa batalha confiando que Deus faria. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus usou Davi na habilidade que ele tinha. Através de Davi, o gigante foi vencido porque Davi tinha uma habilidade com a lança, com a funda, com a pedra. Ele já tinha feito isso antes e fez mais uma vez. Então o que acontece conosco é que não sabemos as habilidades que temos. E se não a temos, nós devemos nos aperfeiçoar nela. Só que Davi não era somente um bom fundeiro. Ele também tinha outras habilidades. Ele cantava, compunha canções belas e tocava harpa. Ele tinha muitas habilidades. Além de ser um excelente pastor, ele tinha muitas habilidades. Só que esse mesmo Davi que tinha todas essas habilidades, venceu o gigante, um dia ele foi vencido por uma mulher. Então não é porque nós temos alguma habilidade em alguma área que nós vamos vencer em todas as áreas. Tem áreas que nós poderemos ser vencidos, apesar de habilidades em outras áreas.
É por isso que o tempo todo nós precisamos estar sempre aprendendo, sempre nos conhecendo, reconhecendo que em certas áreas nós não damos conta. E se não damos conta, não entra. Não entra porque você vai se arrebentar. Então Davi, por certo, quando ele viu Betseba, do alto do seu palácio, a viu no terraço de sua casa, falou: ah, não, vou só conversar com ela. Eu sou capaz de só conversar. Eu sou capaz de me controlar, eu só quero conhecê-la, ver de perto, saber quem é ela, o nome dela. E vai ficar só nisso. Mas quando pensou que não, foi vencido. Isso são só alguns exemplos. Existe um monte de outros exemplos de situações em que estão à nossa volta. Gigantes que põem medo. Agora mesmo nós estamos vivendo num período em que se apresenta um gigante monstruoso, devorador, destruidor. E todos que usam as mesmas armas estão todos amedrontados. Quantas ciências existem? Muitas. Matemática, estatística, biologia. Mas só que daí alguém, em nome de uma ciência, diz que esse gigante não pode ser vencido de outra forma. E só estão perdendo. Só estão perdendo. Até que alguém se levanta e fala: não, vamos vencê-lo dessa forma. E foi o que disseram para Davi: você não pode vencê-lo porque você não é um especialista. Você não pode vencê-lo porque você não é um soldado. Mas ele sabia como fazer. Só que Saul confiou. E falou: vai lá, enfrente-o. Só que tinha uma questão: se ele perdesse, Israel seria escravo dos filisteus. Mas Davi recebeu um voto de confiança. Primeiro deu-se a ele a oportunidade de fazer. Ninguém cobrou o resultado dele antes dele fazer, mas depois que ele foi lá e fez. Porque ele transmitiu segurança e confiança. Ele acalmou o coração deles. Falou: eu já matei urso e já matei leão. Esse filisteu não é diferente. E provavelmente eles compreenderam como. Ele deu detalhes de como ele fez e como ele faria. Então olhar foi: é possível. E ele foi lá e fez. Então depois do resultado, aí é que se comemora ou se critica. Antes do resultado não se pode falar nada. Mas Davi, ele se empenhou, porque não seria somente Israel que perderia, porque ele morreria se ele não vencesse. Então ele tinha uma confiança, fé em Deus, ele tinha uma convicção extremada no Senhor, mas ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia que era possível fazer, porque ele não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que ele estava enfrentando uma criatura daquele tamanho. Então muitas vezes nós temos a oportunidade de ser treinados. Nós temos a oportunidade de nos tornar hábeis em alguma coisa e nós simplesmente não fazemos. Provavelmente enquanto ele pastoreava as ovelhas, enquanto ele estava lá no campo, ele estava lá treinando, lançando pedras com a sua funda, e percebeu que quanto mais ele treinava, quanto mais ele lançava pedra, melhor ele estava ficando naquele negócio. Então ele pegou confiança em Deus e nele. Autoconfiança também é necessário, também é importante e indispensável. Então, se é para entrar numa batalha, vamos entrar confiando em Deus, mas conhecendo quem somos, conhecendo o nosso adversário, sabendo como é que vamos lutar, de que forma vamos fazer. Ou seja, tem que ter um plano. Então, eu vejo muitas pessoas se embaraçando, se enrolando, se atropelando e cada vez mais piorando, e não para. Não senta, não olha, não vê o que está errado, o que ele está fazendo de errado. Ele não consegue simplesmente abrir mão de algumas coisas, porque algo fala mais alto, a emoção fala mais alto, o coração fala mais alto.
E muitos, a ilusão fala mais alto. Então o que eu vejo são muitas pessoas em nome da fé e em nome de Jesus Cristo entrando em cada furada, entrando em cada barco furado, achando que Deus vai fazer, e depois vem a decepção, a frustração, as dores, os lamentos, cansa-se de lutar, lutar e perder. Lutar e não ter resultado. O que mais cansa não é a luta, é a falta de resultados. O que mais desanima uma pessoa não é a luta, não é a batalha, não é a peleja do dia a dia. É pelejar um dia inteiro, é pelejar uma vida inteira e não ter resultado. Porque o resultado, ele produz alegria. Houve um tempo, quando eu era mais jovem, não faz muito tempo assim, que eu ainda sou jovem, eu olhava assim para o trabalho como algo obrigatório. Então trabalhar para mim era como que algo obrigatório, porque eu precisava no final do mês ter uma renda para saldar as minhas dívidas, pagar as minhas contas e sobreviver. Então muitas vezes eu pensava assim, eu creio que tem muita gente, principalmente quando se é muito jovem ou imaturo, olhar para o trabalho como que é algo penoso, como que algo é um sacrifício, como que fosse um castigo. Mas com o passar do tempo, e olha que eu trabalhava muito, eu me desgastava muito, cansava muito, né? Eu trabalhava em média 18 horas por dia, para você ter uma ideia. Hoje em dia um pouco menos. Então aquilo era cansativo, desgastante. Até que eu cheguei a um nível de maturidade que eu não olho para o trabalho. O que me alegra é o resultado. Depois de um dia inteiro de trabalho, e eu percebo que eu pude resolver uma questão, um problema, uma situação. Eu pude pegar algo que alguém delegou a mim e disse, faça isso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso de uma solução, eu preciso de um resultado. E chega no final do dia, eu faço uma avaliação e digo, hoje o dia foi produtivo. Aquilo que eu precisava fazer foi feito. Deus me deu graça, Deus me deu sabedoria. Eu até vou contar para você aqui uma coisa. Um dia eu estava na empresa, isso acontece, volta e meia acontece comigo. Eu precisava marcar uns pneus. E eu tinha um fogareiro, tipo um fogareiro a gás, e eu precisava conectar a mangueira do gás nessa peça. Só que a mangueira ela era bem justa e eu precisava dar um jeito de colocar. Uma forma que eu conheci era aquecer com fogo. Esquenta com fogo, a mangueira amolece, você consegue conectar com facilidade. Só que eu estava assim longe de um fogo, de um fósforo. Eu sabia onde tinha, só que era longe. E naquela hora sim eu pensei comigo, como é que eu vou fazer isso aqui? Jesus me ajuda. Então deu um estalo. Eu peguei um pedaço de metal, um ferro, coloquei aquela mangueira sobre uma mureta e comecei a bater nela. E eu descobri que ela amolece e esquenta a mangueira, ou seja, do nada. Então eu fiquei feliz demais da conta, porque eu não sabia disso, ninguém me contou isso, mas o Espírito de Deus me impulsionou para um pedaço de metal e uma mureta e ficar batendo na mangueira, ela esquentou, amoleceu. Faça essa experiência, pega uma mangueira qualquer e um local, uma pedra ou uma mureta de cimento e abate nela com um metal e você vai ver que ela esquenta e amolece. Então eu consegui conectar. Fiquei feliz demais da conta. E fora essa tem outras e outras e outras experiências, as gambiarras que a gente faz. E muitas vezes Deus dá um tique assim, eu vou lá e consigo fazer, resolver, caminhão na estrada. Quantas vezes estava lá sem ferramenta, sem um socorro e vem uma ideia, pronto, talvez eu não resolva o problema, mas tiro o veículo da estrada do meio do nada, trago para um local. Então, no final do dia, isso me alegra. Então, eu trabalho pelo o que me faz
contente no final do dia é o resultado. Então, se nós não produzirmos bons resultados, se você só trabalha, se cansa, se desgasta e não tem resultado, vem o desânimo. Mas da onde é que vem o resultado? Quando você sabe o que está fazendo e como fazer. Então tem hora que nós precisamos parar e nos tornar hábeis em alguma coisa. E não querer muitas vezes entrar numa área que não é a nossa habilidade. Porque só vai produzir canseira, só vai produzir estresse e não vai ter resultado e vai vir enfado. Então tem horas que nós entramos em situações achando que somente o esforço, o empenho e a dedicação vai te dar resultado. Não vai. Não vai. Se não tiver habilidade, se não tiver saber como fazer, muitas vezes você vai sofrer muito e vai desanimar no meio do caminho. Então, quando Davi se meteu a lutar contra o filisteu, ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia que era possível vencer, porque ele conhecia as suas habilidades. Ele sabia, ele tinha um plano. Então, qual que é o nosso mal? É muitas vezes não ter um plano. É muitas vezes não saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Aí fazemos na hora errada, da forma errada e não vai dar resultado. E se der resultado, vai ser um problema maior do que o outro. Para tentar resolver um problema, cria-se um problema maior. Eu já vi pessoas tentando resolver um problema com um problema maior. Criar um problema maior. Quer um exemplo? Os jovens se conhecem, vão além dos limites e geram um filho. Não vou dizer que é um problema, é uma situação. Mas agora, para resolver a situação, vamos nos casar? Não estão preparados para casar, não estão preparados para nada, não tem maturidade. Aí quando pensa que não, está lá uma separação, um divórcio. Ou seja, uma situação, para resolver uma situação, quis resolver criando uma situação que gerou um problema maior, uma situação pior. Então, tem hora que nós fazemos a coisa errada, na hora errada, de forma errada, que vai dar um resultado pior do que o de antes. Isso são só exemplos. Então, antes de fazer qualquer coisa, pense bem. E se você estiver fazendo alguma coisa que você sabe que o resultado é danoso, pare agora. Pare enquanto é tempo. Antes que o problema se agrave e se torne tão grande que você não vai dar conta de resolver. Ah, mas eu sou crente, eu creio em Deus. O problema que você cria é você que resolve. O problema que você produz é você que resolve. Então, se Davi se metesse a lutar com aquele gigante com espadas, era uma guerra, era uma luta vencida. E ele estaria morto. E não somente ele estaria morto, Israel todo seria cativo. Esse era o combinado. Quem vencer, domina sobre os demais. Ah, mas eles poderiam se recusar. Palavra de homem não faz curva. Palavra de homem não volta atrás. Então nós precisamos entender isso. Não se comprometa além da sua capacidade. Não se comprometa além da sua habilidade. Não se meta em situações que você não dá conta de resolver. Não adianta depois ir querer na cara e na coragem, orar, jejuar e pedir para que Deus resolva as tuas situações. É isso.